Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Bom estar na casa do Senhor, podendo celebrar as nossas famílias, os nossos irmãos. Muito bom poder ter esse momento de comunhão, mas também é importante termos um momento de reflexão da palavra, onde vamos desfrutar do conhecimento do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, amém? Nós vamos falar sobre algo bem recorrente, um tema muito importante para a igreja, e nada melhor do que aproveitarmos o mês de maio para tratarmos desses temas tão salutares. Família, projeto de Deus. E já quero convidar a cada um a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 27. Serão algumas leituras que iremos realizar. Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 28. E depois faremos a leitura do capítulo 2, verso 18 a 24. E depois retornaremos adiantaremos para o capítulo 12, verso 3. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga não encontrei, não encontrei, encontrei. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 18 ao 24. Diz-nos assim, está bem do lado. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra de todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 12. Olha o que diz Gênesis 12, verso 3. É um texto que eu gosto muito. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Baixa sua cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, aqui estamos em tua presença, em tua casa, prontos para revelar a iluminação dada a mim da tua palavra. Pai, não sou digno, peço-te perdão pelos meus pecados. Põe tenaz os meus lábios, purifica-me, para que eu possa ser profícuo naquilo
que o Senhor quer falar com a tua igreja. E agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá neste domingo tão especial. Faz-se aqui o teu trono. Assim eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero começar indagando os irmãos, por que maio é considerado o mês da família? Fiquei curioso para saber, porque a gente conhece que maio é o mês das noivas, é o mês das mães, segundo domingo de maio, mas por que maio é considerado o mês da família? O Dia Internacional da Família tem duas datas, uma em maio e outra em dezembro, dia 10 de dezembro. Mas essa é a que estamos comemorando. O Dia Internacional da Família é celebrado todos os anos no dia 15 de maio. Ela foi instituída em 93, eu já estava vivo, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E passou a entrar em vigor em 94. E essa comemoração foi criada para reafirmar a importância do seio familiar na formação dos indivíduos. Então essa data, ela é real, irmãos, ela existe. O mês de maio, como tradicionalmente é chamado de o mês das noivas, é o mês da família, mês das mães, enfim. É o tempo que nós celebramos a família e a mulher. Coisa boa, né? Que lindo mês é o mês de maio. E como trazemos hoje a menção do mês da família, nada melhor do que tratar no início de tudo, como tudo começou. A Bíblia nos diz que no princípio Deus disse: faça-se, e tudo se fez. Essa semana, conversando com uma aluna, eu não acredito no Big Bang. É coisa do diabo. Ela falando, né? Como que pode as coisas acontecerem numa explosão? Isso vai contra a minha fé. E aí eu, sabiamente, chamei-a e falei: olha, se você for no original ali, né, o Bereshit bara Elohim, no início, é mais ou menos isso que poderia ter acontecido numa explosão. A coisa simplesmente aconteceu. Deus disse pela sua palavra e tudo se fez. Poderíamos conjecturar que foi a partir de uma explosão e todas as coisas aconteceram? Poderíamos, até porque tudo vai cooperar para isso que nós vivemos hoje como cristãos. Aí eu acalmei o coração dessa minha aluna e falei: quando vier esses temas, começa a conjecturar com aquilo que você aprendeu a respeito da palavra. Ela saiu toda contente e falou: isso não vai abalar a minha fé. Não estou em pecado, porque o professor ensinou sobre o Big Bang na sala de aula. Mas é interessante que nesse princípio, a Bíblia nos diz que não apenas por palavras, mas com as próprias mãos. De uma forma especial, o Senhor fez o homem e fez a mulher. A todos os outros, a todas as outras obras da criação, foi pela palavra. Faça-se. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É legal quando a gente aprende no seminário que isso foi como se fosse uma música. É interessante, né? E se você pegar no original, parece uma canção mesmo. Tipo, haja luz, e negócio, pá, houve a luz. Calma, gente, não é o sol ainda não, é luz. Uma luz, tá? Luz. A Bíblia fala lá, no início. Mas o homem e a mulher têm uma particularidade. Não só pela palavra, mas pelas mãos do Senhor. O homem foi ali moldado, ali no barro. E soprado o fôlego de vida, nasceu Adão. Essa Gênese nós conhecemos. Mas é interessante a gente trazer de volta, porque a gente tem dificuldade de memória. Então é bom de vez em quando trazer a memória. E feito o homem, colocou-o no jardim. E nesse jardim, o homem foi feito para quê? Para trabalhar. Então desde o começo, os baianos não estavam lá. Vão me bater depois, né? Baiano trabalha, gente. Eu posso falar essa piadinha porque eu sou baiano. Tirando os baianos de lado, né? Dessa conjectura nossa, ele foi colocado no jardim para servir ao Senhor. Assim como todos nós fomos chamados pelo Senhor para servirmos a Ele.
E aonde nós servimos? Em nossa família, em nosso ambiente de trabalho, na igreja e principalmente na casa do Senhor, e fazendo valer o propósito dele em nossas vidas. Então ele coloca no lugar de delícias, chamado Jardim do Éden. Tigres e Eufrates, ali Mesopotâmia, aquele pedacinho ali, provavelmente seja o local onde era o Éden. E Deus viu que o homem estava só. O macaquinho tinha a macaquinha. O elefante tinha a elefante. Todo mundo tinha o seu par. E Adão, admirado, criando-se os nomes de todos esses animais. O Senhor viu, tá sozinho esse rapaz. Não vai dar certo ele ficar muito com o macaco não, daqui a pouco ele tá imitando. Vamos criar algo diferente. E resolveu dar-lhe uma auxiliadora idônea. Idônea no original, se nós fôssemos explicar para os irmãos, é de mesma estatura. Calma, irmãos, eu sou mais alto que a Zilanda. Mas Zilanda é idônea para mim, porque é na mesma estatura de pensamento, de fé, de alma. Então ela é idônea. Eva e Adão, criados por Deus, idônea, no sentido de mesma estatura. Não estatura de tamanho, mas de pensamento, daquilo que Deus tinha a tratar na vida dos dois. E assim se forma a primeira família na terra. Casal Margarina. Feliz, bom dia Adão, bom dia Eva. Né? Aquele lar feliz, os leãozinhos passando do lado. Mas você acha que vai ficar nisso aí? Não vai. Mas o Senhor abençoa dizendo, bora botar menino no mundo. Vamos fazer alguns filhos. Vamos povoar essa terra. Eu ainda não estou nessa fase, irmãos. Eu ainda estou no Jardim do Éden com a Zilanda. Mas estamos a caminho. Amém, amor? Então, ele diz lá, dominem sobre tudo isso. E nesse princípio, posso começar a pensar com vocês na minha primeira premissa. Porque a família é projeto de Deus. A gente ouve muito, né? Alguns até indagam comigo, mas eu ouço muito falar, família é projeto de Deus, mas eu estou me separando do meu marido. Como que família é projeto de Deus? Nessas circunstâncias fica bem difícil. Um dia eu consegui com uma colega e ela acabou voltando para o marido. Mas ela me indagou essa pergunta. Vocês crentes dizem toda hora, família é projeto de Deus, e na minha casa eu não tenho isso. Então eu vou parar de ouvir sobre isso. De fato, irmãos, a família é o projeto original de Deus. Foi ele quem a instituiu. Isso significa que a origem da família não se deu através de um projeto de homens, mas através de um projeto divinal, de um projeto de Deus para nós. Então qualquer pensamento que diga assim, a família está ultrapassada, é antiquada, irmãos, isso é maligno, isso não é de Deus. Isso fere um dos primeiros princípios do Senhor para nós. O propósito de Deus para a família, ele não mudou. Posso ouvir um amém? Não. Posso ouvir um amém? Não mudou, é o mesmo. As pessoas mudam por causa das suas crises existenciais, mas a família ela continua sendo importante para a sociedade. As verdades bíblicas sobre a família, irmãos, são irrevogáveis. Não dá para tirar da Bíblia, não dá para atualizar a Bíblia nesse quesito. É algo que permanece válida, independente do comportamento de qualquer ser humano. Independente das opções que ele faça, a família é a base. Sem a família nós não temos a continuidade das nossas gerações. Família é um projeto de Deus e continuará sendo. Posso ouvir um amém? Agora vocês fizeram direito. Tá gravando, hein? O pastor tá ouvindo tudo, Vanderly. Lá de Portugal. Família, projeto de Deus. Vou continuar indagando isso com vocês. As escrituras, ela não deixa nenhuma margem de dúvida para dizer que a família não é projeto de Deus. Pelo contrário. As escrituras, elas mostram que Deus criou o homem e logo depois lhe deu um problema. Não, calma. Lhe deu uma esposa. Pastor, ajuda, né? Afirma que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só.
Não é bom, meus amados, vocês ficarem só. É importante que vocês constituam e sejam preparados neste caminho. E o Senhor vai lá e prepara uma auxiliadora idônea, como lemos em Gênesis 2. Então, depois de ter criado o homem e a mulher, Deus juntou-lhes como um casal. Abençoou para que fossem férteis e multiplicassem a terra. Podemos então dizer que a unidade familiar nasce a partir do compromisso do casamento. No casamento nós temos esse projeto se concretizando. E quando você está namorando, é só pré-projeto. Mas sou, meu irmão, você está vivendo o projeto de Deus para a sua vida. E a Bíblia é clara quanto a isso. Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim, o próprio Deus foi quem instituiu a família, sobre a base do casamento, aonde o homem e a mulher se unem, tornam-se uma só carne e vivem juntos, em comunhão. E durante todo o restante do Antigo Testamento, a família ela vem como sendo um projeto de Deus e bênção para todo homem e mulher. É bênção para nós. A família é o lugar onde encontramos respostas para tudo. Inclusive para quem é solteiro. Tinha coisas que quando eu era solteiro não dava para resolver. E que casado eu consegui solucionar algumas delas. Claro, acabam se respondem às perguntas, surgem novas perguntas, né? E aí, em Provérbios, por exemplo, temos algumas passagens sobre a bênção do Senhor para a família. Em Efésios, temos algumas orientações de como proceder nesse projeto de Deus. E eu quero ler com vocês. Vamos lá? Provérbios 18:22 é um dos que eu mais gosto, porque eu achei que esse versículo nunca ia chegar para mim, que diz assim, ó: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Obrigado, posso morrer em paz. Encontrei minha benevolência. Eu achei que eu não ia conseguir. Provérbios 31:10-12 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Quero minha moto, viu, amor? Tem que fazer meu bem. Ela vai entender, e o pessoal, eu admiro, que hoje eu dei uma volta de moto. Tava doido para dar uma volta, comecei com o Senhor essa semana. Senhor, queria tanto dar uma volta de moto, gosto tanto de moto. Chego lá, Admilson, vamos comprar um sorvete? Falei, bora, me dá a moto. Peguei a moto fechada da Admilson, dei uma volta. Parei aqui, vi que vocês ainda estavam aqui na igreja. Dei uma volta. E ela, como é que ela estava? Meu Deus, meu marido, meu Deus, Senhor. Ai, Senhor, esse homem, meu Deus. Foi ou não foi? Se tivesse um cachorrinho, não ficava com tanta saudade como o Zilando ficou. Graças a Deus. Tá aí. Alguém que lhe traz o bem. Agora vamos para Efésios. Efésios é um texto um pouquinho maior. Diz assim, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Glória a Deus pela leitura da palavra. São orientações para a família, o papel em cada lugar. Mas aonde eu encontro Jesus e a família? Mais uma indagação. O teólogo William Hendrickson pontua um posicionamento do Senhor Jesus sobre a família durante o ministério terreno, 33 anos aí. E ele diz assim, Jesus, ele reafirmou os laços do matrimônio entre homem e mulher e declarou sua indissolubilidade como uma instituição divina. Temos a referência em Marcos capítulo 10, versos 5 e 9. Jesus também considerou tanto o marido quanto a esposa iguais diante de Deus. Jesus assumiu que os pais seriam bondosos com os filhos e lhes proveriam com o que fosse melhor para eles. Jesus enfatiza na lei divina de que os filhos devem honrar os seus pais. Ele reafirma essa regra por meio do próprio exemplo pessoal. Ele foi obediente a José, ele foi obediente a Maria. E mesmo quando se encontrava ali na cruz do Calvário, ele mostrou um cuidado afetivo para com ela. Cuida da mulher que está do seu lado. Cuida da tua mãe. Há várias versões a respeito, em Lucas e João. Jesus, ele amou os pequeninos, tomou nos seus braços e gentilmente os abençoou. O livro de Marcos reflete bem esse momento de Jesus com os pequeninos. Jesus, ele assume que os pais... É o próximo, volte. Ele insistiu que os laços que unem a família terrena são suplantados pelos vínculos que unem os membros da família espiritual. Você deixa pai e mãe e você ganha mais de 10 famílias à frente. Consequentemente, ele considerava a família terrena como uma escola de treinamento para a família celestial. O Senhor Jesus, ele reconhece que a família é projeto de Deus, defendendo os princípios básicos e imutáveis que regulam essas leis. A família, irmãos, é projeto de Deus e a sua importância é tão grande que a família terrena faz uma menção da família celestial, que durará por toda a eternidade. Mas e a família? A família perfeita, ela foi contaminada, mas ela pode ser regenerada. O propósito inicial de Deus era que o lar fosse algo parecido como é no céu. Mas o pecado entrou. E a família também foi contaminada. E a nossa única saída foi através de Jesus. O sacrifício de Jesus é o plano de Deus perfeito, que não apenas incluía nos livrar da morte eterna, mas também nos tirar de tudo que foi contaminado pelo pecado. E podemos ver, irmãos, que assim como na saída do Egito, as casas eram protegidas pelo sangue do cordeiro imolado, colocado nos umbrais, e poupava essas famílias da morte, o lar tem a marca de Jesus, a marca do sangue de Jesus, que com isso vem os seus benefícios. Amém? É o Evangelho. O Evangelho traz de volta essa família primal, inicial. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nenhuma família vai ser completa enquanto Cristo não for o membro mais importante dessa família. Posso ouvir um amém?
Posso ouvir um glória a Deus? Jesus tem que fazer parte, ele tem que ser, no meu caso é o meu triângulo aqui, eu, minha esposa e Jesus. Amém? E o maior inimigo que nós podemos ter é desestruturar a nossa família. Porque de fato mancha a imagem inicial. A família, irmãos, é o nosso bem sagrado. Ouvi isso da minha vozinha. É o nosso melhor e maior patrimônio. Palavras de Dona Olívia Freitas, minha avó. Coloquei aqui no texto para lembrar. Ela sempre dizia, né? É o bem mais sagrado. Mas o inimigo não está satisfeito com isso. Ele quer destruir a família. Porque um lar estruturado gera uma sociedade estruturada. Uma igreja estruturada leva uma nação estruturada. Então não é vantagem para o inimigo das nossas almas. E ele é astuto. E assim como ele tentou destruir a primeira família, Adão e Eva, ele continua hoje enganando pessoas, fazendo com que não reconheçam a palavra de Deus, levando muitos para o inferno. Ele continua no seu projeto. Então nós, como igreja do Senhor, nós não podemos vacilar. É orar sem cessar, vigiar e orar pelas nossas famílias, como nós estamos fazendo hoje aqui. Esse é o caminho, é o primeiro passo, é não deixar legalidade para o inimigo tentar sobre nossas vidas. E por fim, meus amados, a família, ela foi instituída por Deus. Ele sonha, o Senhor deseja ver o seu lar feliz. É o desejo do Senhor. Pensamentos de paz que a gente não consegue compreender, Ele tem sobre nós, sobre a nossa casa. E o maior destruidor da família, Satanás, ele não pode contra o maior defensor da família, o próprio Deus. É Ele quem te guarda. É Ele quem guarda seus filhos, sua casa. E quando eu andar de moto, é Deus que está guardando, amor. Não fica preocupada. A gente se preocupa. É Deus quem está guardando Noah. É Deus quem está guardando Daniel, a Cris. A família fica desolada. Mas é Deus quem guarda. É Ele quem dá o milagre da vida. E veremos o Noah correndo aqui pela igreja. Em nome de Jesus, eu creio. Amém, igreja? Não dá para crer sozinho, não. Essa é uma responsabilidade nossa. Amém? Ainda vou fazer o casamento do Noah. Falei para ele, com minha sobrinha. Tudo da mesma idade. Ainda bem que ela não está assistindo. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer, praticar a palavra em nossos lares. É lá que começa, em nossa casa. Se a gente não praticar em casa, a crise vai vir e não vamos saber lidar com ela. Cristo, nós vamos fazer parte de uma família maior, uma família celeste. Hoje podemos dizer, e eu posso dizer, não sou dessa região, sou lá da Bahia, Zilândia de São Vicente. Alguns são daqui de Campinas, outros não. Mas eu me sinto parte dessa família. Sou o neto do pastor Vanderly, da irmã Alina. Posso ou não posso? Posso. Irmãozinho mais novo do Adriano. Sim, tio, meu tio. Tio Luiz, tio... Não, você tem idade de ser meu irmão, né, Elias? É. Mas temos o tio Arnaldo. Tia Nilce. Tá aí, gente... Se fôssemos conjecturar, nós somos mais família aqui na igreja do que até os nossos parentes. Convivemos muito juntos, porque esse é o reflexo que Cristo tem para a sua igreja, um aspecto de família. Amém? Ele veio para destruir as obras de Satanás. Esse é algo que eu creio. Que o Senhor veio para destronar todas as potestades, dominadores desse século. Para que as nossas famílias sejam famílias vitoriosas. Muitos aqui podem até não enxergar isso. Porque é algo espiritual. É pela fé que conseguimos enxergar.
o Senhor Deus trazendo paz aos nossos corações. Eu creio, irmãos, que Jesus é a esperança para o meu lar. Foi debaixo disso que eu me pontuei aqui para vocês. Tenham Jesus como a esperança para o seu lar, esperança para o seu filho perdido, para sua filha perdida, esperança para o seu vizinho que não tem a Cristo. Jesus é a esperança para o nosso lar. E a família, irmãos, continua sendo projeto de Deus para uma vida feliz. Não aquelas da propaganda. Totalmente bem melhor do que as da propaganda. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos de aprendizado na tua casa. E de fato eu aprendi mais do que ministrando apenas. Agradeço, Senhor, pelas nossas famílias. Seja o Senhor aquele que fará brilhar a tua luz em nossos lares, em nossas casas. E que essa luz seja tão forte que comece a irradiar ao nosso redor, atingindo colegas de trabalho, atingindo na graça os nossos vizinhos. Que sejamos uma família, exemplo de virtude para a glória do Senhor. Porque nesses últimos dias precisamos cada vez mais termos a esperança dos nossos lares melhores e maiores para a glória do teu nome. Assim eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.